E os homens fortes que vêm nos acompanhar, orar por nós, estender a luz, senão a gente não consegue, né? Não tem tamanho para isso. E nós escolhemos a boa parte. Uau! Nós escolhemos a boa parte, amados. Às vezes a gente tem 1000 motivos para sequer sair da cama, né? Muitas vezes é até compreensível, ninguém vai nem te julgar, mas nós escolhemos estar aqui. Amém? Amém. Abre a palavra do Senhor comigo em Mateus 14. Glória a Deus. Vou ler do versículo 28 ao 31, quem quiser me acompanhar, amém? A palavra do Senhor diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus, venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós entregamos tudo a Ti, Pai. Fale conosco, que somente a Tua palavra prevaleça neste lugar. Que cesse toda distração, todo barulho, que cesse tudo aquilo, Senhor, que tire a nossa fiação, a nossa conexão com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor fala, Pai querido, e não te cales. Fale aquilo que precisamos, fale aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor, tomando o seu lugar. Aleluia. Amados, essa passagem ela é muito conhecida, né? Jesus foi para o monte orar e disse para os discípulos ir, né? Os discípulos subiu no barco e eles foram para o meio do oceano. Quando eles já estavam bem afastados, no capítulo 14 todo, vocês podem ter detalhes, né, para não ficar nas minhas palavras, mas resumindo, quando os discípulos já estavam no barco, já longe de terra firme, começou um vento muito forte. E eles estavam com medo, né? Obviamente, você está lá no barco, eu já tenho medo de barco por natureza. E a gente pode, né, conjecturar. Quando eu estou estudando, né, a Bíblia, eu gosto sempre de imaginar, trazer para a realidade de hoje. Como seria? Então pensa, toda a tecnologia de barco, navio e iate que a gente tem hoje, com certeza não existia. Então, era um barco assim, né, bem arcaico, bem manual. E eles estavam com medo. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Uau, Jesus, um corpo de homem. Aleluia. Não era um fantasma, não era um anjo, um ser de luz, era um homem. Jesus era um homem, como nós aqui. Vem andando sobre as águas. E os discípulos falam o quê? É um fantasma. Ou seja, a primeira coisa que eles pensam é um fantasma. E acaba por aí. Jesus disse: não, sou eu. Como que vocês estão comigo, comem comigo, acordam comigo, e a primeira coisa que pensa quando vê alguma coisa atípica é que é um fantasma. Mas enfim, não é nisso que eu vou me ater. Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, manda eu sair do barco que eu quero andar sobre as águas também. E o Senhor disse: então vem. Pedro desceu e deu alguns passos. Agora imagina comigo, você está lá, o mar já estava bravo, o vento já estava contrário, e ele desce para andar sobre as águas. Só que Pedro começa a afundar. E a palavra diz, nós lemos no versículo 30, ele teve medo do vento contrário e ele afundou. Amados, quantas vezes nós não temos medo do vento contrário? Quantas vezes vem uma tribulação, vem uma perturbação, vem um levante, vem até mesmo algum enviado do cão, e nos deixa com medo, nos desestabiliza.
tira a nossa fé. A nossa fé, que está firmada em Cristo, muitas vezes é abalada. E é até normal. É normal. Somos seres humanos e temos medo. Só que, amados, nós temos que saber o Deus em que nós cremos. Nós temos que saber o Deus em que está conosco, em qualquer tribulação, em qualquer vento contrário. O medo não pode nos parar. O vento contrário não pode fazer a gente afundar. Sabe por quê? Jesus estava lá. Jesus não simplesmente chegou e fez o vento cessar. Pelo menos não neste episódio em si que estamos estudando. Jesus foi lá com eles. Jesus foi andar com eles. Ou seja, muitas vezes o Senhor permite que passamos por um vento contrário. Vamos lá, Daniel foi livrado da cova dos leões? Não. Daniel passou pela cova dos leões, mas algum mal atingiu ele? Não, porque tinha o Senhor ali com ele. Aleluia. Vamos lá. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram poupados? Não, mas tinha alguém lá com eles. Aleluia. Cristo estava lá com eles. Glória a Deus. E ainda, se nós formos estudar a passagem de Daniel, no momento que ele está na cova dos leões, a Bíblia fala que ele passeava, ele caminhava, ele andava. Então pensa, ele foi contra todas as leis impostas pelos governantes, e ele, enfim, foi parar na cova dos leões. Ele teve medo, ele passou por humilhações, passou por um monte de coisa, e ele não foi poupado, ele entrou lá, mas Cristo estava com ele. O nosso Deus soberano estava com ele. Da mesma forma na nossa vida, muitas vezes nós não somos poupados. Sabe, amado, ser um pai nem sempre é falar sim o tempo todo. A gente aprendeu isso na célula ontem. Ser um bom pai nem sempre significa que vamos dar tudo para os nossos filhos. Se eu falar só sim para os meus filhos, vai virar uns terroristazinhos. E o nosso Deus é a mesma coisa. O nosso Deus, ele não é um pai que diz apenas sim. Ele faz o que tem que ser. Ele tem o melhor para nós. A vontade de Deus é a boa, perfeita e agradável, amém? Amém. Então, nós temos que ter esta fé, ter este entendimento de que mesmo que nós vamos passar pelo vale, o Senhor está conosco. Ainda que a gente passe pela fornalha, o Senhor está conosco. A gente conhece meio que de cor e salteado Hebreus 11, né? Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. O povo passou 40 anos no deserto. Deus não livrou eles do deserto, pelo contrário, Deus permitiu que eles passassem 40 anos no deserto. Uma travessia que era para durar um pouco mais de um mês. Por quê? Porque o Senhor tinha algo para ensinar para eles. O Senhor tinha uma correção com eles. O Senhor tinha algo para tratar ali. E foi permissão de Deus. Aí agora a gente pensa, mas que Deus é esse que permite, livra o povo para fazer o povo passar 40 anos no deserto? Esse é o nosso Deus, amados. Amém. Esse é o nosso Deus. Glória. E faz as coisas do jeito dele. Sabe por quê? No deserto foi o momento em que Moisés viu Deus face a face. No deserto, Moisés abriu o mar vermelho. No deserto, Moisés escreveu a tábua da lei. Mas ele passou pelo deserto. A fé que nós temos, amados, é a fé daquilo que não se vê. Então, muitas vezes eu não vejo a solução. Muitas vezes eu não vejo a terra prometida. Muitas vezes eu vou entrar numa cova sem saber que Deus vai estar lá. Qual era a certeza que Daniel tinha? Nenhuma, ele só foi. Ele não sabia. Amado, se o próprio Cristo, quando estava sendo morto, por amor a nós, disse que, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nem Cristo foi poupado do deserto dele. E muitas vezes nós achamos que nós vamos ser poupados do nosso deserto.
falta de dinheiro, um problema familiar, algo que te desestabiliza, algo que te deixa ruim, um dia mal, um vento contrário. Mas o deserto quer nos ensinar algo. O irmão Lázaro falava o quê? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque o deserto é a escola do crente. E não é assim? Pensa bem, Deus permitiu que aquele povo passasse pelo deserto, mas a roupa crescia no corpo. Deus enviava o maná, comida que ninguém tinha provado ainda. Quando estava frio, era uma tocha de fogo para esquentar o povo. Durante o dia que estava calor, era uma nuvem para cobrir o povo do calor. Então Deus estava ali no deserto, certo? Amém. É isso que nós temos que entender, amados. A fé, ela tem que ser algo suprema na nossa vida. A fé é um dom. Pedro afundou porque ele perdeu a fé. Jesus disse o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque Pedro duvidou que Cristo estava ali, ainda que Cristo estivesse na frente dele. É como eu olhar o Bruno aqui na minha frente e eu duvidar que o Bruno está ali. Como pode? Isso é o que nos falta, a fé. Porém, a fé não é a certeza de que tudo vai bem, tudo gracinha, tudo vai dar certo. Não, a fé é a certeza daquilo que não vemos, daquilo que esperamos. Nós esperamos que o Senhor esteja conosco. Nós esperamos que Cristo venha nos libertar, venha nos livrar. Porém, a forma que Cristo vai fazer, amados, é com Ele. A forma como Cristo vai nos tirar do problema é com Ele. Aquele povo passou 40 anos no deserto porque murmurava, porque era rebelde, porque falava, eu preferia quando eu era cativo, que eu podia comer carne. Deus mandava o maná e ainda assim reclamava do maná. Será que muitas vezes no nosso deserto Deus não está querendo dizer algo a mais? Será que muitas vezes ali no deserto não está faltando a gente se humilhar, colocar a cara no pó e clamar a Deus, em vez de achar que tudo vai cair do céu? Eu sou filho de Deus, então tudo vai cair do céu, vai estar tudo bem. Será que no deserto não é onde o Senhor está querendo nos encontrar? Será que às vezes a gente não está tão distante, não tem mais intimidade com Deus, e o Senhor permite um deserto para nos chegar mais perto? E às vezes nem assim a gente vai. Será que o deserto não é algo que o Senhor está querendo tratar conosco? Entenda, o deserto ele faz parte. O deserto ele pode até ser bom. O dia ruim pode até ser bom, mas nós temos que aprender com aquilo. Sabe quando eu antigamente ouvia muitos pastores falavam, o irmãozinho veio dar um testemunho. Já ouviram falar isso? Eu sempre achava aquilo sem sentido, mas amém. Só que, amados, o testemunho às vezes é o testemunho que Deus tem. Às vezes não só que é triste, que não foi bênção. Vou dar um exemplo. Eu, ano passado, tinha um emprego e era o emprego dos meus sonhos. Eu amava. E aí, um belo dia, Deus falou para mim, olha, esse emprego não é mais para você. Você não pertence mais àquilo. E eu levei um taco, eu falei, Senhor, mais de 7 anos de empresa, eu vou simplesmente pedir as contas? E eu continuei orando, eu falei, Senhor, e aí, como vai ser? E aí, como vai ser? Amados, não deu, deu uns 4 dias, eu fui mandada embora. Para muitos, aquilo seria algo terrível, meu Deus, fui mandada embora. Mas para mim, aquele era um testemunho, porque aquilo era o tratar de Deus comigo. E muitas vezes, você passar por algo ruim, não significa necessariamente que é ruim. Às vezes é apenas o que Deus quer falar, é o que Deus quer fazer. Quantas vezes, amado, eu já não fui para o hospital com meus filhos, e chegando lá, você ora por alguém, você evangeliza alguém. A última vez eu estava no hospital com a Alisandra e com a Aquiles, os dois, e eu sou uma só. Então minha mãe foi comigo para me ajudar. Eu com um, minha mãe com o outro. E aí eu vejo minha mãe do nada começando a falar muito, né? Bom, uma coisa bem, porque eu estava numa sala e outra. Enfim, para resumir, o menino estava muito mais doente que meus filhos. Minha mãe começou a orar pela criança.
levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Nós não sabemos. Eu não quero dizer, amados, que nós temos que só viver em dias ruins, tá? Como a gente aprendeu aqui domingo, viver só coisa ruim tem alguma coisa errada. Nós temos que entender que é um processo, é passageiro. O deserto é para ser passageiro. O dia ruim é para ser passageiro. Porque ainda que a gente veja que não tem uma solução, o Senhor tem uma solução. E se a gente não está vendo a solução de Deus, talvez aqui tenha alguma coisa errada. Então entendam os processos. Entender os processos. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não foi rei de um dia para a noite. Ele foi ungido rei e ele continuou lá, cuidando das ovelhas, fazendo o que ele fazia, até ele assumir aquilo. Tudo que começa grande é coisa estranha. Tudo que já aparece assim muito, tem coisa estranha. Então o processo às vezes é doloroso. E o processo às vezes é um dia mau. O processo às vezes é o deserto. O processo às vezes é o vento contrário, para nos fortalecer, para nos trazer para perto de Deus. Quando a gente... Quem aqui já viu tipo um vaso de vidro, de cristal sendo feito? Amados, eles esquentam aquilo, esquentam com brasa mesmo. Uma espada sendo afiada, é no fogo e fica passando naquela máquina até a espada ficar afiada. Um vaso na mão do oleiro, amado. O vaso é amassado, até dar forma. Nós temos que ser amassados na presença de Deus. Nós temos que ser amassados na mão do oleiro, para a gente ganhar forma. Temos que ser ali, forjados no fogo muitas vezes, para a gente ser uma espada afiada nas mãos do Senhor. Se tudo é sempre muito gracinha, se tudo é sempre muito bom, muito bem, a gente vira filho mimado, sem utilidade para Deus. Porque a gente precisa ter palavra na ponta da língua, a gente precisa ter uma unção para transbordar, precisamos ter testemunhos para contar, e muitas vezes não vai ser tão bom assim. Às vezes nós passamos por algo para poder ajudar alguém ali na frente. Se a espada ela não ficar lá sendo lixada, passa no fogo e é lixada, ela tem alguma utilidade? Nenhuma, porque a espada tem que ser afiada. Essa é a utilidade dela. Então, ser forjados, às vezes é doloroso. Às vezes, complica ali a nossa fragilidade. Até mesmo, muitas vezes, acaba atingindo a nossa vaidade, que a gente não quer, muitas vezes, se humilhar. Às vezes, não quer se humilhar nem diante de Deus. Às vezes, não quer nem pedir oração no meio da igreja. Não, senão vão achar alguma coisa. Amados, o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Em Deuteronômio fala, Moisés, ele fala assim para o povo. Quem quiser abrir, Deuteronômio 8, versículo 6. Versículos 6 e 7. Diz assim: E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te colocará numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Aqui está sendo falado do quê? Da terra prometida, amém? Guarda os mandamentos, guarda aquilo que você aprendeu no deserto. É instrução ao povo que estava passando pelo deserto. Guarda bem aquilo que o Senhor tratou com você no dia que você estava lá com a cara no pó chorando. Guarda bem aquilo que o Senhor falou com você naquele dia ruim. Porque o Senhor vai te tratar, aquilo teve um propósito, amados, não pode ser em vão. Nós temos que ter essa fé, temos que ter essa certeza no nosso coração de que não é em vão.
vão. A nossa fé não vai nos livrar do dia mau, mas a nossa fé é a certeza de que ainda que não estamos vendo, Cristo está lá. Ainda que não estamos vendo, tem uma solução. Essa é a fé. A fé é essa certeza. É isso que precisamos, amado. Às vezes vem um vento contrário e aí a gente faz o que? Se joga mesmo. Ah, não deu certo. O vento está ao contrário, agora que eu me jogo aqui mesmo. Não, amados. No vento contrário é aí que você tem que se apegar na fé. A fé é um dom, queridos. A fé é algo que a gente tem que pedir todos os dias. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, multiplica a minha fé. Senhor, eu quero ter essa fé de passar pelo processo, de passar pelo deserto e não desanimar. Saber que o Senhor tem a certeza, o Senhor tem um escape. Amados, a palavra do Senhor diz o quê? Que quando estamos fracos, Ele nos faz forte. Quando estamos fracos, Ele nos faz forte. Se a gente for forte o tempo inteiro, para que a gente precisa de Deus? Como que Deus vai nos fortalecer se a gente for forte o tempo todo? Se a gente der conta de tudo, como que a gente vai precisar de Deus? Deus permite muitas vezes que a gente precise de alguma coisa. Sabe por quê? Senão a gente ia ser muito pazão, muito bonzão. Porque eu dou conta de tudo. A minha família é maravilhosa, eu ganho muito bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu sou muito boa. Porque a gente dá conta de tudo. Então o Senhor às vezes permite sim que a gente passe por uns apertos, para mostrar para nós que quando estamos lá no pó, Ele nos fortalece, Ele nos faz forte, amados, e é somente Ele. Você pode chorar pelo amigo, você pode pedir oração do pastor, você pode correr para a casa da amiga, você pode fazer o que for, mas a sua fé não está no pastor, a sua fé não está nos seus filhos, a sua fé não está na oração das irmãs, a sua fé tem que estar, que ainda que você não esteja vendo, Cristo Ele já tem a solução. Ainda que você não esteja vendo, você sabe, você espera por aquilo, essa é a fé. O que vocês esperam nessa noite? O que é que vocês não estão vendo nessa noite, mas vocês esperam? Coloca na presença do Senhor, coloca diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou aflita, eu estou desesperada, eu não estou vendo solução, mas a minha fé é que o Senhor está comigo na fornalha. A minha fé é que o terceiro homem está comigo nesse processo. Essa é a nossa fé, amados. A nossa vida não se resolve do dia para a noite, senão seria muito fácil. Deus Ele não vem com uma solução do dia para a noite, é um processo. E o processo não é eu vou orar hoje e vou ficar aqui esperando. O processo é dia após dia, dia após dia. Moisés subia no monte para falar com Deus e ficava, e ficava, e ficava. Moisés ficou tanto tempo lá falando com Deus a ponto do povo rebelde ir lá e fazer o quê? Adorar outro Deus, porque achou que Moisés não ia voltar mais. Mas olha o tanto de coisas que Moisés viveu no deserto. Porque não era só o povo que estava passando, Moisés estava passando com eles. Estava passando fome, frio, perrengue, andando. Mas olha o tanto de coisa que aquele povo viu. Vocês já foram na praia, né? Todo mundo aqui já foi na praia? Alguém já viu algum mar abrindo no meio? Que eu nunca vi. Alguém já viu sair água de alguma rocha? Que eu nunca vi. Mas aquele povo tiveram experiências maravilhosas no deserto. Então, amados, para encerrar aqui nessa noite, vocês coloquem diante do Senhor aquilo que vocês não veem. Qual é a fraqueza de vocês nessa noite? Se eu não falar o que eu preciso, ninguém vai saber. Ainda que o Senhor saiba de todas as coisas, ainda que o Senhor é onipotente, onipresente, ainda que o Senhor sabe tudo o que pensamos, Ele precisa que nós nos humilhamos para Ele nos fortalecer. É um processo, amém? Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Como estamos em poucas pessoas, quem quiser vir aqui para
frente para a gente orar uns pelos outros. Nós temos os pastores aqui, como nós temos feito há muitas terça-feira, e tem sido uma bênção. Nós temos visto milagres, pessoas sendo curadas, testemunhos que nós tivemos através desses momentos de oração. Esses momentos de oração, eles são precisos, amém? Então venham até a frente para a gente orar, todo mundo junto. A brasa, quando está mais juntinha, ela pega fogo. Uma brasa isolada, ela não pega fogo, não. Coloca diante do Senhor aquilo que você precisa nessa noite. Se é uma enfermidade, se é um problema familiar, que o Senhor venha hoje restaurar aquilo que você precisa. Ah, Senhor, nós escolhemos a boa parte nesse momento. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha restaurar aquilo que foi perdido. Que o Senhor venha restaurar, Senhor amado, venha nos fazer fortes, Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti. Receba, Senhor, a nossa oração, receba o nosso clamor. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um aqui. Pai, o Senhor conhece os problemas, as dificuldades. O Senhor conhece, Pai amado, o vento contrário que cada um tem vivido. Senhor, então vem com a providência. Senhor, acrescente-nos em fé, ó Pai. Nós queremos sair daqui nessa noite com fé. Glória a Deus, peça que o Senhor venha renovar a sua fé, para que você saia daqui pronto para guerrear, pronto para passar por esse deserto forte. Senhor, acrescenta-nos em fé, Senhor. Nós queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui transbordando, ó Deus. Encha-nos da tua presença, encha-nos com mais de Ti, Senhor, a ponto de que ainda que não venhamos ter a solução, nós sabemos que Tu és conosco, Jesus. Traga cura, traga consolo, traga renovo. Visita cada família, Senhor. Visita cada pastor, visita cada líder, cada levita, cada um que se dispõe a estar na Tua obra, na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor venha com misericórdia, que o Senhor venha com conserto. Ensina-nos, Deus, aquilo que o Senhor quer. Fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos aprender mais de Ti. Queremos, ó Pai, ansiamos, ó Deus, por viver o sobrenatural. Nós queremos ver o Senhor agir. Queremos ver o Teu sobrenatural, Senhor, em meio aos dias ruins. Porque o Senhor está nos dias ruins também. Visita-nos, Pai. Visita cada um de nós. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Acrescenta-nos em fé, porque nós não queremos afundar. Nós não queremos afundar, Paizinho. Nos sustenta, que o Teu braço forte nos sustente, ó Pai. Em nome de Jesus. Enche-nos, Pai. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse momento, abençoa essas vidas, Pai. Pai querido, que essa brasa nunca se apague, que possamos sermos sempre acesos, meu Pai. Que seu altar não falte o fogo, não falte a presença, não falte essa mesa maravilhosa, Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora e abençoo, Senhor, essas vidas. Tira de nós, Pai, todo espírito de dúvida, como foi pregado. Que possamos aprender a cada momento, a cada detalhe no seu deserto, Pai. Que possamos sair vitoriosos desses desertos. Que possamos aprender, como foi pregado também, possamos ser lapidados como um diamante bruto, que possamos ser forjados com a espada, que possamos ali, Senhor, sermos ensinados conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua presença aqui, Pai, que possamos viver pela fé. O crente que não vive pela fé está faltando algo, Senhor. E possamos sempre, independente da nossa adversidade, vivermos pela fé o sobrenatural do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
em nome de Jesus.